3621-4881. Dona Oliva, a gente une e reúne. Você está procurando um ensino de qualidade que ajude seu filho a se desenvolver plenamente? Conheça o Colégio De Ângeles. Aqui o aluno é o centro do processo educacional. Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade. O Colégio De Ângeles dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados, metodologia inovadora, infraestrutura completa e programa bilíngue. Venha para o Colégio De Ângeles. Educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. Toquetão Multimarcas. Compra, venda e consignação de veículos. Com o maior estoque e variedade de marcas e modelos da região. Veículos até 100% financiados com as melhores taxas. Troca com troco. Anda a pé quem quer. Aqui a gente facilita para você sair de carro. Toquetão Multimarcas. Avenida Brasília, 1837. Fone Whats 18 99783 2712. Jovem Pan. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Jovem Pan Araçatuba, 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada, canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político Jovem Pan. Olá, muito bom dia. Agora são 8h03. Você está na Jovem Pan Araçatuba, 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Eu sou Suelen Giron, jornalista, e conto com o apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, Jonathan Alves, o famoso JJ. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Panorama Político, um programa de entrevistas e notícias sobre a política regional. Desde já faço questão de agradecer ao CEO do SRC, Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, por acreditar e avalizar este projeto. Registro também a minha gratidão aos nossos patrocinadores. A entrevistada da edição de hoje é a vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. Lembra a todos que o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron, Suelen com um L só, N de navio. E você que está na audiência pode participar, interagindo e enviando perguntas. Muito bom dia, Sol. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Prazer é meu estar aqui com vocês e agradeço pelo convite. Sol, vamos começar. Não vou seguir uma ordem cronológica exatamente, tá? Mas é uma curiosidade minha mesmo e acredito que de muita gente. Você foi uma cidadã bastante participativa lá na Câmara, participava das sessões, reivindicava. E agora, como vereadora, que você mudou de lado, sim, você continua cobrando
também o executivo e o legislativo, mas também recebe muitos pedidos e solicitações. E consegue olhar o todo com mais clareza. Eu sempre falo isso. Muitas vezes a gente, como cidadão, como colaborador de uma empresa, como funcionário, a gente olha mais ali a nossa bolha. E aí, quando a gente assume uma função maior, a gente consegue ali olhar o todo e, às vezes, entender algumas coisas. Você já deve ter sentido aí o peso da responsabilidade de ser vereadora. O que você descobriu como vereadora que a Sol Cidadã não sabia? Praticamente tudo, Sueli. Fala assim, ó, quando a gente está do lado de cá, que está lá na plenária, que está reivindicando, é totalmente diferente. Até o jeito da gente se expressar, né? Hoje você tem que estar se policiando, porque toda hora tem alguém olhando, tem alguém querendo falar alguma coisa. E estar do outro lado, ver como que a máquina funciona, como que são os trâmites legais para as coisas acontecerem, é muito gratificante para mim, mas também é muito difícil. Porque às vezes eu acho, meu Deus, lá atrás quando eu podia, por que fulano não fez? Era só isso que precisava fazer? Ou às vezes outras coisas que a gente acha que é tão fácil fazer e se torna difícil por conta da burocracia, dos trâmites legais ali dentro da casa. Mas eu falo para você que é um dia de cada vez. Eu estou aprendendo todos os dias, eu fico surpresa com um monte de coisa, mas é sempre com Deus no comando, vamos lá, eu estou ali para cuidar do povo, para atender a população, e aos pouquinhos a gente vai tomando conta, tomando ciência de tudo, né? Você olha, de uma maneira geral, você pensa que as coisas são muito difíceis, nossa, vai ser muito difícil, ou pelo contrário, dá para fazer mais coisas do que eu imaginava, com boa vontade, trabalho, muito esforço, dá para fazer, eu não imaginava, como você falou aí, por que não fizeram isso antes? Então, no geral, você acha que esse mandato vai ser muito desafiador, vai ser de qualquer forma desafiador, mas eu não vou conseguir fazer tanta coisa como eu gostaria, ou não dá para fazer muita coisa assim? Está sendo muito desafiador, muito assim, quando eu falo para você, é nível rádio, muito mesmo, mas dá para fazer. Dá para fazer, eu acho, quando você trabalha com respeito à população. Eu falo para todo mundo que eu entrei para a política não com o intuito de ficar rica, de mudar de casa, de comprar um carro bom, de ser deputada, presidente, prefeita, não. Eu entrei na política para colaborar. Eu estou vereadora hoje para cuidar das pessoas. E eu penso que esse é o meu papel. Eu estou na Câmara de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Eu atendo todas as pessoas que chegam no meu gabinete. E eu acho que a primeira coisa é isso, acolher o povo, ouvir a demanda, né? Porque a gente não é vereadora sozinha, eu não consigo fazer sozinha. Se a população não me trouxer, não chegar até mim, se eu não ouvir quem me colocou lá, eu acho que as coisas não acontecem, Suelen. Eu vou até contar uma coisa aqui para quem está ouvindo a gente, que quando eu fui marcar essa entrevista com a Sol, eu liguei no gabinete dela, porque eu não tinha o celular dela, liguei no gabinete lá, no número fixo da Câmara, e ela mesma que atendeu, e além dela ter atendido, ela falou assim para mim, Sueli, eu estou atendendo a uma mãe que estava me aguardando aqui já há algum tempo, me passa o seu telefone que eu vou te retornar depois. Não foi isso, Sol? Foi ela mesma que atendeu o telefone e falou, estou atendendo uma mãe aqui e depois eu te ligo de volta, e a gente entrou em contato depois. E o que mudou principalmente nessa transição para a vida pública, na sua vida? Mudou muito, né? Todos sabem que eu tenho o José Felipe, que é uma criança autista, um menino de 14 anos. Então, para ele está sendo muito difícil essa adaptação. Os primeiros dias eu achei que, para nós dois, né? Que eu sou mais dependente dele do que ele de mim. Eu achei que a gente não fosse conseguir. Eu queria até tentar levar ele uns dias lá para dentro do meu gabinete, para ir inteirando. O primeiro dia ele ficou muito bravo. Na campanha ele falava assim, mamãe, quem é o prefeito que vai ganhar? Eu falei, o Zanata. E ele torcia pelo Zanata, não dia falava. Depois que a gente ganhou, que deu tudo certo, que eu tomei posse, que eu consegui levá-lo lá, ele falou, agora acabou esse negócio de política, né, mamãe? Eu falei, acabou, agora a mamãe é vereadora. Aí comecei a trabalhar, e ele fica com a pessoa, a Andréia, que é uma pessoa da nossa confiança, que já está lá com a gente há um tempão, e ele falou, olha, eu não gosto mais do Zanata. Porque ele arrumou um emprego para minha mãe. Ele tirou minha mãe aqui de casa. Ele tirou minha mãe de casa. Aí está sendo difícil a nossa adaptação, mas aos pouquinhos vai acontecendo. A minha maior dificuldade mesmo é deixar ele, não ter o controle, porque eu cuido dele, sempre cuidei. Há 14 anos, só eu cuidando dele. Eu levo para a escola, eu vou para
reunião, eu dou banho, eu dou comida, faço tudo. E pra gente sair um pouquinho desse meio, pra mim soltar a mãozinha dele, foi difícil, está sendo difícil. Esse é o meu maior desafio, porque o meu esposo e o meu outro filho super me apoiam. O Lázaro Henrique é o meu jurídico, né, particular, ele tá sempre lá dentro da Câmara, ó, mamãe tem que fazer assim, ó, não pode fazer assim, auxilia as meninas também. Quantos anos tem seu filho mais velho? 24 anos, Ah, ele é advogado. Tem bastante diferença, Tem diferença. os dois. Ele é advogado e o meu gabinete, nós somos as três, né? Eu, a assessora e a chefe de gabinete, que não somos experientes em nada de política. Então o Lázaro vem dando esse suporte. Eu tenho um apoio muito grande deles, da minha família. Isso é muito bom. Qual foi, na sua primeira candidatura, você recebeu 1.057 votos e já foi eleita. O que você acredita que fez a população, os eleitores, confiar em você? Suelen, eu acredito que é a transparência. Eu sempre fui uma mulher muito aguerrida, uma mãe muito presente na vida dos meus filhos, e eu sempre demonstrei isso nas minhas redes sociais. E meu espírito de justiça, eu não me contentava de José ter uma terapia e a outra criança não ter. Eu nunca fiquei calada, sentei ver uma criança convulsionando por falta de uma medicação e o meu filho ter essa medicação, sabe? Então, eu passei a ajudar as pessoas. Eu acho que foi isso. Foi uma surpresa até para mim, esses 1.057 votos. Você entrou, falou, vamos ver o que acontece, você é candidata e, de repente, estava ali, né? Olha, se tivesse pensado muito, talvez não teria ido, né? Não, eu falo assim que o Zanata me convenceu. O Lucas veio conversar comigo, me propôs a se filiar, né, ir pro partido. Eu falei, Lucas, eu só vou porque é com você, porque se fosse qualquer outro partido eu não aceitaria, porque eu nunca quis, sempre me convidaram, e eu fui realmente no intuito de ajudar o Zanata, de ter mudanças no município, da gente trocar prefeito, de mudar a nossa realidade. Eu nunca imaginei que eu fosse ser eleita, eu nunca imaginei que eu fosse ter 1.057 votos. Todo mundo que eu chegava falava, vai ter 300 votos. Eu falei, gente, que maravilha se eu tiver 300 votos. Eu chegava em todo lugar. Não, vai servir como experiência. Teve uma pessoa que falou pra mim, você vai ter 30 votos, não fica chateada, que é a primeira. E eu tava com meu pezinho super no chão. Tanto é que no dia da apuração, eu estava lá torcendo pelo Lucas, voto a voto, aí o pessoal me chamou lá em cima. O Vitor Zanata me chamou e falou, Sol, vai fazer sua cadeira, eu acho que vai dar. Eu falei, meu Deus, mentira que tá acontecendo isso. Aí subimos para contar, foi uma grande surpresa. Eu estava bem pé no chão e eu não acreditava que poderia acontecer. Sim, tem vários candidatos que passaram por aqui, que eu conheço também, que tentaram várias vezes até realmente conseguir. Então o seu foi meio que no susto. Mas é bom isso também, né? Porque se a gente começa a pensar, e eu sempre reforço isso, não é entrar na questão de machismo ou feminismo, mas a gente sabe que para mulher acaba sendo uma pressão maior, porque tanto a política quanto até certos ambientes corporativos, eles ainda são predominantemente, ali a maioria são homens, e a mulher tem essa demanda maior do maternar, do cuidar, do filho, do marido, dos pais, se eles ficam doentes. Existem exceções, existem. Hoje em dia os homens também estão assumindo esse papel, mas a mulher, ela tem mais demandas. Então, é o que eu falo aqui, não lembro para que entrevistada que eu falei, a mulher é complicado porque se a gente baixa a voz, a gente está sendo submissa. Se a gente aumenta o tom da voz, a gente é a louca. Não, a gente é a louca. Não, você está louca. Então, assim, mesmo. É muito mais desafiador para a mulher ajustar o tom de voz ali para cada situação, momento que ela tem que se impor, momento que ela tem que recuar, as demandas da vida. E tem muita gente que ainda não está preparado para essa conversa. Aí entra naquela questão de machismo, de feminismo, as feministas. Não é isso, gente. São as demandas do dia a dia mesmo, que engolem a gente às vezes. Exatamente. Às vezes a gente tem que ficar quietinha, mas a boca e o olho, né, não deixa. Eu falo assim, a gente fica até calada, não abre a boca, mas as caras e bocas já... Vai ter um momento certo já ali, tem, né? A reação da gente. Vai ter um momento certo. É difícil se impor, com certeza, igual você está falando. A gente está lá dentro da Câmara, sou eu e a Edna. A Edna hoje está numa situação de presidente, então para ela é mais tranquilo, a própria né? função já traz aquela autoridade. Exatamente. Né? Mas eu falo para todo mundo, eu não deito. Um linguajar bem popular, eu não deito para ninguém. Se eu achar que eu tô correta, eu vou até o fim no que eu penso, no que... E se eu estiver errado, eu sou também bem humilde, eu vou lá pedir desculpa, desculpa, eu estava errada, não deveria ter falado. E é isso. Sol, até entrando nessa questão, que eu nem ia fazer essa pergunta agora, mas aproveitando a deixa,
Geralmente as pautas relacionadas à assistência social, à educação, à saúde, à reivindicação desses direitos estão muito ligados geralmente aos políticos de esquerda. No entanto, você apoiou o Zanata desde o começo, é uma declarada apoiadora do ex-presidente Bolsonaro, tem até uma foto dele ali no seu gabinete. Como que você lidou com essa questão? Teve uma cobrança das pessoas? Até porque geralmente quem é da direita não gosta muito que se fique cobrando os direitos ali das pessoas, que o Estado realize isso, né? Geralmente quem se posiciona da direita, dentro da filosofia mesmo, é mais liberal, é mais a favor de dar uma enxugada ali na interferência do Estado. Como que foi isso para você e como foi a reação das mães e das pessoas que estavam ali à sua volta? Olha, eu falo que ser mulher preta, de direita e pobre é um desafio muito grande. E eu sou uma mulher preta e pobre de direita. Eu resolvi entrar na política por conta da direita. E quando as pessoas falam que é direita, igual você falou, não gosto muito de cobrança de direitos, disso, daquilo. E o próprio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro estão aí para falar que isso é mentira. A Michelle Bolsonaro faz um trabalho incrível com as pessoas com deficiência. A gente vê o trabalho dela aí com as pessoas que têm deficiência auditiva, que só estourou, que as pessoas só começaram a olhar diferente por conta dela, porque até então eram todo mundo de escanteio, né? E eu não ligo muito para isso. Eu tenho muitas mães que são de esquerda, tenho muitas mães no grupo, mas um dia eu falei para elas assim, gente, a nossa bandeira é o autismo, a nossa bandeira é azul, nosso partido é o autismo, não é? Eu queria que vocês ouvissem um Lucas por 30 minutos. Vou marcar uma reunião. Isso na campanha? Na campanha. Eu queria que vocês ouvissem só por 30 minutos, mais nada eu peço para vocês. Consegui levar quase 60 mães nessa reunião e o Lucas falou por meia hora. Saíram de lá todas convencidas que o Lucas era o melhor nome para prefeito. Então as pessoas têm que parar com isso de direita, de esquerda, né? A gente precisa ouvir antes de criticar. E a pauta do Lucas, por mais que seja uma pauta de direita, ele é um cara super humano. A Priscila, que está lá agora de frente ao Fundo Social, é uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa. Ela me representa como mulher. O trabalho social que eles vão começar a fazer no Fundo Social é um trabalho de excelência com as pessoas mais carentes. A gente tem que tirar esse paradigma, essa conversa que a direita não apoia o assistencialismo, que a direita não gosta de quem cobra os direitos. Não é isso. Isso é muito bom. Esse diálogo que está aberto, pelo menos hoje no município de Araçatuba, ele é muito sadio, né? Então a gente vê até pela composição do secretariado do Zanata, das funções de confiança, ele não foi para o extremismo, o que já demonstra, inclusive, uma abertura dele de realmente um desejo de governar para todo mundo e não apenas para um lado ou para o outro, né? Não alimentar essa polarização. Deixa eu só aproveitar aqui para ver quem está com a gente aqui no Facebook, já mandou um bom dia. A Maria Oliveira Poranga. Você sabe quem é? Maria Oliveira Poranga é uma audiência, é uma ouvinte nova aqui no Face, dando oi. A Madalena Celone, que não falha até aos sábados. Muito bom dia, Madalena. Tá sol aí, aqui também, viu? Muito calor, inclusive. O Fernando Fabris, que foi o nosso entrevistado a semana retrasada. Bom dia, Suelen, Jonathan. E para minha amiga Sol, mulher guerreira e trabalhadora, estou esperando o bolo no meu gabinete. Ainda pôs uma risada aqui. É bolo, gente. Ah, eu também quero bolo e cafezinho. Café não, café tá caro. Café deixa dar água mesmo. A Silvinha Grupo, bom dia. A Silvia Nil é do Instituto da Assistência Social, bom dia, acompanhando a gente. A Mariana Garcia Lapenta, educadora financeira, muito bom a pauta dela também. Muito bom dia, Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente. E quem está ouvindo pelo rádio, também pode entrar ali no Face, Suelen Giron, mandar uma mensagem que a gente vai ler aqui com muito carinho, muita atenção, faça a sua pergunta também, fique à vontade. Sol, você criou o projeto Te Ajudo, em 2017, certo? Isso. Motivada pelo diagnóstico do seu filho. O que naquela época e ao longo do processo te surpreendeu no acolhimento e apoio das famílias atípicas? Que te fez querer tanto, assim, dar essa voz para as mães? A falta de acolhimento por parte dos órgãos públicos, saúde, educação. Todas as vezes que eu cheguei na educação, eu tive portas fechadas. Todas as vezes que eu cheguei na saúde, eu tive portas fechadas. E aí eu fui buscar pela lei, né? Falei, ele tem direitos, então vamos buscar. E quando eu comecei a ganhar o professor de apoio, judicialmente, um cuidador, uma medicação, eu falei, gente, essa informação não pode ficar só para mim.
E as outras mães que não têm essa informação, que sofrem até mais que a gente, né, com crianças com autismo de grau mais elevado que o José. Então foi daí que a gente teve a ideia de montar o projeto Te Ajudo, e com parcerias. Na época meu filho, que é advogado hoje, ainda não tinha se formado, estava no colegial ainda, e a gente tinha muitos parceiros, doutora Glaucia Coloradini, doutor Fernando Costas, doutor Valério, a gente tinha muito advogado, a gente tem até hoje, né, esses parceiros que orientavam a gente sobre os direitos. Então foi essa a vontade que me fez criar o projeto e auxiliar outras famílias, a falta de apoio do poder público. E como que está o projeto hoje? O projeto hoje está em mãos de mães também, né, que é a Dani, a Priscila, a Daiane, a Miriam, e a gente continua com o projeto. Eu não posso mais estar à frente por conta da demanda como vereadora, e porque às vezes as pessoas vão falar, tem um projeto agora, vai ajudar o projeto dela. Nosso projeto, mesmo existindo desde 2017, eu deixei as meninas à frente, mas continua fornecendo o mesmo serviço para as famílias. Tanto a parte de assistência, auxílio jurídico, auxílio à terapia, à medicação, a emprego, o projeto está lá. Sol, como que a sua experiência pessoal como mãe de um filho com autismo influencia as suas decisões agora como vereadora? Tudo. Porque a minha promessa de campanha é cuidar das pessoas como eu cuido dos meus filhos. E os meus filhos são os amores da minha vida. O José é o amor materializado na terra. Eu não consigo estar dentro do meu gabinete, Sueli, chegar uma pessoa que não marcou um horário e não atender. Ontem mesmo, era 6 horas da tarde, a gente estava numa missão quase que impossível, vamos fazer. É o que eu sempre falo, eu estou ali para cuidar da população, para trabalhar pelo povo. Então, eu estou ali pelos meus filhos. Quais são as principais demandas que você tem recebido? Olha, nós estamos doentes. As mães atípicas, a maior parte delas estão doentes. Eu estou, assim, assustado com a demanda de mães que chegam no seu limite, no meu gabinete, falando coisas, assim, que chocaria qualquer um de vocês. E eu entendo, eu jamais vou julgar, eu estou até com um projeto da gente cuidar mais dessas mães, porque não são todas que têm condições de ter uma terapia, não tem onde deixar o filho para poder se cuidar. E é a falta de apoio público mesmo. Não tem medicamento, não tem terapia, não tem professor de apoio, a escola muitas das vezes não entende. Nós temos um pouco menos de 50 dias de governo, né? E tem muito pouco tempo. Eu prometi que eu vou ajudar, mas aí fica chegando essas demandas, eu fico de pés e mãos atados. Eu vou ter até uma reunião com o Lucas segunda-feira, porque a gente está caminhando para melhorar essa situação. Mas, gente, é muito difícil. Chegar uma mãe chorando, desesperada, igual aconteceu que a gente foi socorrer uma mãe no UBS, não sei se vocês ficaram sabendo. A mãe me ligou da frente do UBS, que estava sem receita desde dezembro, e a criança em crise desde dezembro. E eu postei a reação daquela criança, como aquela família estava passando. Teve umas pessoas, né, os haters, que foi lá, que eu queria me aparecer, que isso, que aquilo. Mas é assim, quando eu posto o meu filho, José Felipe, é muito lindo, eu romantizo o autismo dele. Porque o José Felipe hoje tem acesso à medicação, tem acesso à alimentação diária, ele toma a medicação dele no horário certo, ele vai para terapia, para a escola. Aí todo mundo curte, todo mundo acha lindo. Mas aí quando você posta a realidade de uma criança que não tem o mesmo acesso que o meu filho, choca. E os hipócritas vão para a rede social para debater. É muito fácil você falar, foi lá aparecer, coitadinha da criança. O que você está fazendo pelaquela criança? Eles são os heróis de sofá, que a gente chama, né? Exato. Os heróis do sofá, né? Pega o celular, senta confortavelmente ali as suas nádegas, para não dizer outra coisa, no sofá e fica ali com o celular na mão, bombardeando, defecando pelos dedos, vamos dizer assim, né? Exatamente, julgando. Assim, de me julgar, eu não tô nem aí, deixa até um recado para eles, eu não vou parar. Mas aí julgar uma mãe, julgar a família, porque não foi antes, porque isso... Gente, não é todo mundo que tem a mesma condição que você. Eu não vou medir a família com a minha régua. Tem gente que não tem a primeira mamadeira do dia para dar para uma criança, para poder tomar medicação. É muito complicado, né? Dói na alma, Sueli, porque eu tenho um filho, assim. Então as pessoas vêm com esse julgamento, um pouco me importa. Me dói de ver ele julgando as mães. Mas para mim, pode vir, que eu tô pronta, eu tô preparada. O Sol, eu imagino que deve ser complicado para você equilibrar, assim, a construção de projetos a longo prazo, médio prazo, para que o negócio se resolva, a situação se resolva, e ao mesmo tempo atender às demandas emergenciais, né? Que, assim, você entende o quanto é difícil, porque quem tá ouvindo a gente ali com a sua família estruturada, com condição financeira, que não tem às vezes uma criança atípica em casa, tá falando, isso é mimimi. Hoje em dia tudo isso é mimimi, tá se vitimizando.
Se vitimizar é quem tem estrutura para tudo e tá lá choramingando. Agora, se a gente não observar ali a condição, existe até vários segmentos que falam muito sobre cuidar de quem cuida. Exatamente. Porque já é estressante, principalmente para a mulher, por isso que eu reforço bastante essa questão do papel da mulher. Com muitas demandas no dia de hoje, a gente fica cansada sem ter demandas específicas. Agora, imagina quando você tem ali uma criança que demanda de mais cuidados, de cuidados especiais, inclusive, e você não tem ali o básico para ela. Então, já é cansativo para uma mãe de uma criança que não é atípica. Imagina para a mãe da criança atípica, que você ainda não, como você disse, não poder levar ali numa terapia, não, na escola você não tem aquele respaldo, precisa do medicamento, a criança fica sofrendo 1 mês. Porque não tem remédio. Eu queria entender, sinceramente, eu falei isso para a Sol, a gente estava conversando nos bastidores, eu até fiz um desabafo pessoal para ela. Eu falei para ela, eu não sei como certas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilas sabendo que tem criança sofrendo nesse mundo. Não sei, sinceramente, é uma coisa que eu gostaria muito de entender. Eu não sei se é algum nível muito pequeno de psicopatia que fez aquela pessoa perder a empatia, porque perdeu a empatia total. Perdeu até a compaixão, porque às vezes você não precisa sentir empatia. Mas se você sentir compaixão, você já vai ter aquela vontade, já vai ser compelido a ajudar. Agora, se você não sente nada, pra você tá tudo bem, é só mais um. É só mais uma criança sofrendo. O mundo é assim mesmo. É. Sempre foi assim. Gente. As pessoas ficam apaixonadas pelo poder, né? E aí elas esquecem do próximo. Eu ouvi o Arlindo falando e ficou na minha cabeça. E realmente, não se bebedar pelo poder. Porque que poder? Nós somos todos iguais. O salário do vereador é R$ 5.088 que tira. O que você tem a mais que alguém? Quem é você para virar um semideus, não querer atender a população, achar que deixa lá, depois eu vejo. Não é assim, não funciona assim, você não é mais que ninguém. Eu acho que quando a pessoa te dá um voto de confiança, que você está naquele lugar, que você está naquela condição, é um pedido de socorro. Eu entendi a minha eleição, eu ter conseguido chegar lá, um pedido de socorro dessas famílias. Tá todo mundo desesperado ali já, né? Todo mundo desesperado, todo mundo doente. Dessas principais demandas que você recebe, você falou que vai ter uma reunião com o Zanata na segunda-feira. Qual você acredita que seja mais urgente, que precisa ser resolvido quanto antes? São muitas, eu sei, mas que, assim, essa aqui, ó, tá na UTI já, a gente precisa resolver esse caso aqui. Nós precisamos falar sobre inclusão nas escolas. Está muito difícil, aumentou muito o número, né? Desde vocês me recebem aqui há muito tempo e eu venho falando isso. A administração passada deixou essas crianças para a parte de educação muito largadas. E quando a gente fala, eu venho batendo na tecla sempre da criança. Hoje eu consegui ouvir professores e é assim surreal a condição desses professores trabalhar também, sem formação, sem saber o que fazer. Tem sala que são 27 crianças, 5 são crianças com algum laudo, com algum transtorno, e aí um professor de apoio ou um cuidador. Como que o professor trabalha dessa forma? Como que consegue desenvolver? O professor está frustrado na sala de aula hoje. Não por ter aquele aluno, mas por não conseguir trabalhar. O professor não tem informação, não tem um professor de apoio para apoiar, não tem um cuidador. Aí acaba a inclusão não sendo inclusão, está excluindo todo mundo. Tanto a criança típica como a criança típica que precisa aprender. Então a educação é para ontem que a gente precisa rever. Essa vai ser sua principal pauta com o Zanata nessa segunda-feira. Com o Zanata. Eu sei que a dona Heloísa está lá na educação, começou agora um trabalho de excelência. Eu tenho muita fé que vai mudar muita coisa. A gente precisa se ajustando, eu levando as demandas que estão chegando para estar passando para ela, para ver se a gente consegue aos poucos estar resolvendo, estar solucionando, né, um pouco desse problema. Porque é muita criança com laudo, muita criança numa sala só, muita gente sem professor de apoio e o professor desesperado. Até porque mesmo estando, como você disse, está começando agora, é importante trazer essas demandas justamente agora no começo, para serem incluídas ali no projeto da educação. Não esperar, vamos fazer todo um projeto e depois, não, estou esperando passar um tempo. Não, tem que ser no começo ali mesmo, para entender quais são as mudanças necessárias. Deixa eu ver, Jonathan Alves me mostrou uma mensagem aqui de alguém. Criselaine Pereira, ela escreveu: bom dia, sou fã da Sol, parabéns, mulher que nos representa, persistência batalhadora, guerreira e principalmente verdadeira. Você conhece a Criselaine Pereira? Deve ser alguma mãezinha lá do grupo. Criselaine, muito obrigada por estar aqui com a gente. Patrícia Russo também, que é enfermeira lá da Santa Casa. Muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no Panorama Político neste sábado.
falando de uma pauta importantíssima. Tudo que a gente traz da imprensa, no jornalismo, são pautas importantes. Se não fosse, a gente não traria. Mas todos os assuntos que dizem respeito, principalmente a criança e o adolescente, que são pessoas mais vulneráveis. Os animais também são, os idosos também são, mas é que, no caso das crianças, principalmente, elas não têm escolha. Não é um idoso que viveu a vida inteira, depois precisa acolhimento também, claro, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas a criança, ela não tem liberdade de falar assim, não, eu vou lá no médico sozinha, eu vou brigar pela minha receita, eu vou lá trabalhar para conquistar o meu leitinho na minha mamadeira. Gente, não existe Exatamente. isso. Não existe. Ela é totalmente refém de várias situações ali. E muitas vezes essas famílias também são, né? Também se tornam reféns. É o que eu falei sobre o professor de apoio. Quando a gente manda a solicitação, não são vozes da cabeça da mãe que está precisando do professor de apoio. Nós queríamos ter filhos que fossem independentes, que conseguisse ir no banheiro sozinho, que acompanhasse o coleguinha da turma sozinho. Ninguém quer ter um professor de apoio, um cuidador na escola. Tem muita mãe que até esconde que o filho tem algum transtorno, que o filho já esteja laudado, para não ter que estar expondo a criança a ter mais um profissional junto com ele, tanto na sala de aula como lá de fora. Isso não é porque a gente quer. Infelizmente, o filho tem uma deficiência e a lei permite que ele tenha. A lei obriga com que ele tenha. Então, mais que justo que se cumpra, né? Tem muita mãe, inclusive, que deve viver um processo de negação até realmente aceitar que o filho possui alguma deficiência, alguma necessidade ali, né? Tem. Eu neguei por muito tempo. Verdade? Muito tempo. Eu levei, acho que em todos os profissionais que vocês puderem imaginar, eu levei. Levei minha família do Mato Grosso do Sul, levei no Mato Grosso do Sul, levei em São Paulo, levei Araçatuba, Birigui. Não tinha um neurologista e um psiquiatra, eu ia porque eu queria segunda, terceira, quinta opção. Você queria alguém que te falasse o que você quisesse, o que você queria ouvir, né? Só o pediatra que me falava, mãe, ele é manhoso. Eu amava o pediatra na época. Eu falava, esse é o cara. Tá? Ele é manhoso mesmo. Vamos que vai dar certo. E meu esposo falava, não, ele é diferente, tem que aceitar. E eu não aceitei por muito tempo que ele tinha o autismo. E tem muita gente que acha que a mãe tá ali brigando pelos direitos, pelo professor e tudo mais, só porque quer ser chata, não tem problema na vida, de certo. Como se educar uma criança já fosse fácil, né? Não tivesse desafio suficiente. E ainda você vai lá, não tem o que fazer, eu vou lá ficar pedindo os direitos, reivindicando os direitos do meu filho, pedindo um professor auxiliar, pedindo outras coisas que ele precisa, pedindo medicamento, pedindo terapia, porque eu tô aqui desocupada, não tenho o que fazer, ela quer né? BPC. Ela quer viver de BPC. A fala das pessoas são essa. Porque elas querem viver de BPC, as doidinhas, maluquinhas, sei lá. Quem quer viver de BPC? O que é BPC? É o benefício que a criança com deficiência em vulnerabilidade consegue, né? Mas tem que estar em situação de miséria ou você tem que comprovar que você gasta muito e a renda per capita bate lá. E as pessoas acham que é por causa do salário mínimo de 1.512, se eu não me engano, que as mães estão laudando os filhos. É muita loucura, é muita maldade do ser humano pensar que uma mãe quer um filho com deficiência por conta do benefício. É muito complicado, né? Como se fosse fácil também conseguir o benefício, né? Como se fosse fácil. Eu sempre digo, Suelen, as pessoas olham as famílias atípicas com um olhar de, quer ganhar algum proveito, quer ter alguma coisa, ela quer estacionar no lugar preferencial lá. Eu falo, todo mundo quer fazer uso do lugar preferencial, né? Mas ninguém quer andar na cadeira de rodas, ninguém quer empurrar a cadeira de rodas. É muito fácil falar. Eu convido a todo mundo a viver um dia com a criança atípica. Se você tiver alguma dúvida sobre a realidade de qualquer família, eu acho que a família que tem uma condição financeira melhor, a realidade é diferente, que você pode deixar um filho com a babá, você pode ter o privilégio de lavar a cabeça um dia sim, um dia não, de ir ao banheiro com a porta fechada, né? Mas eu convido qualquer pessoa que acha que seja vitimismo ou mimimi, vem passar um dia com a gente. A gente tem um monte de família que ia adorar receber vocês. As mães de filhos não atípicos às vezes não conseguem tudo isso se não tiverem uma babá. Imagina quem precisa ali demandar mais atenção. Agora são 8h33. Este é o Panorama Político. Hoje eu estou entrevistando a vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. Também estamos ao vivo pelo Facebook, Suelen Giron. Se você quiser participar, manda uma mensagem por lá. Nós vamos ao intervalo e já a gente retorna aqui com o Panorama Político. É um minutinho só, não saia daí. Estamos apresentando Panorama Político.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. 104,3 FM. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Senhores passageiros, desejamos que seu voo seja 10, nota 10. Se depender da gente, seu carnaval vai ser assim. Então já vai arrumando as malas, porque a Jovem Pan vai mandar um ouvinte com acompanhante, com tudo pago pra Floripa. Avião, hotel, traslados, tudo por conta. Ah, e o melhor, convites pra curtir o carnaval no P12 Parador. O melhor parador de praia do Brasil em Jurerê Internacional, com Jamil, Mochak, muitos DJs e a turma do pagode. Curtiu? Então colhe o ouvido na Pan. Anote 3 dias e horários em que o avião da Pan decolou. Depois, mande um WhatsApp pra gente no 11 99411 8221, informando tudo o que você anotou e mais um texto, contando como o comandante vai anunciar a sua chegada em Floripa. Carnaval 2025 em Floripa, com tudo pago. Adivinha? Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Obrigado por voar conosco na Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Político. Agora são 8 horas e 36 minutos. Estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou Suelen Giron. Hoje estou entrevistando a vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. O Panorama Político está sendo transmitido pela frequência 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron. E você que está na audiência pode participar interagindo, enviando perguntas ou mandando seu bom dia aqui pra gente. Sol, vamos continuar aqui. O papo é tão bom que se não tivesse os intervalos a gente seguia adiante aqui, né? Muito rápido. Falando agora sobre a Sol, vereadora. Transparência e prestação de contas são fundamentais. Como que você pretende garantir isso no seu mandato? Através das minhas redes sociais. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que for feito ali dentro da Câmara vai ser nas minhas redes sociais. Eu não tenho por que esconder nada. As pessoas ficam muito de cochicho. Não, as minhas redes sociais sempre foi a minha voz. Vai ser Instagram, Facebook, WhatsApp. Vai ser por aqui também feita a transparência do nosso mandato. A gente aposta, né? Tudo que a gente faz diariamente. Hoje atendemos mães, quantas pessoas a gente atendeu. Ontem mesmo foi ontem foi uma loucura dentro do gabinete para atender as pessoas, mas no final deu tudo certo. Então vai ser aqui. Não vai ter nada escondido, gente. Pode ficar em paz. Até os haters, o pessoal diz que tá com um monte de metralhadora mirada pra gente, né? Pode continuar, que lá na rede social vocês vão saber passo a passo o que a gente vai estar fazendo. Tem bastante hater já? Tem uns 2, 3 que queria ser vereador e não conseguiu. Fica aí enchendo o saco.
É uma pena, né? Você sabe que o hater, ele é útil também, né? Porque quando você tem um hater ali, ele acaba te dando visibilidade. Ele te dá uma oportunidade ali de aparecer mais. Conhecer, né? Exato. Não, e das pessoas também ali do outro lado falarem, nossa, quem é ela? Tem essa polêmica. Eu falo que no marketing digital tem grandes nomes, não da política, do marketing digital, que faturaram muito dinheiro por causa do suposto cancelamento, né? Exatamente, graças ao hater. Só, e por falar nisso, eu pergunto isso para todos os vereadores que já estiveram aqui, e vou perguntar para você também. Me conta sobre sua assessora e sua chefe de gabinete ou chefe de gabinete, quem são e quais são os critérios para terem sido escolhidos. Tem uma assessora dela aqui no estúdio, tá, gente? A Luana. Tem, a Luana tá mas geralmente o vereador, claro, né? Todo político vem com assessora, a gente sabe, até para produzir o conteúdo deles. Mas eu tenho que fazer essa pergunta até no sentido das pessoas saberem, porque antigamente isso não era muito claro, né? Então, a gente só falava sobre o político e não falava sobre quem estava à volta dele. E é importante que a gente saiba também quem são os assessores, chefes de gabinete, quem está ali ao redor. Olha, a minha campanha foi uma campanha bem, assim, enxuta. A gente trabalhou sem dinheiro, só com apoiadores mesmo, né? Com as mães que me apoiaram no meu grupo e com a Simone Coelho. A Simone é funcionária pública, eu convidei ela para vir comigo, mas não poderia dobrar, tinha algumas coisas na lei que ela não poderia fazer. Ela não pôde vir, ela dispensou. Aí eu fui buscar 2 outros nomes. Aí veio a Luana, que eu já conhecia do Ilan, com indicação do Rodrigo Andorfato, outras pessoas que conheciam a Luana. A Luana também apresentou um podcast e eu já me apaixonei por ela aquele dia. E eu sempre quis um gabinete só mulheres. E eu nunca quis, assim, pessoas com tanta experiência na política. Eu queria aprender, que as pessoas viessem aprender junto comigo. Aí a Luana é minha assessora e tem a Carol, que é mãe atípica, mãe de um menino autista de 9 anos, mãe do Enzo, que é a minha chefe de gabinete. Então nós temos um gabinete feminino, a gente está aprendendo diariamente. A Câmara, ele dá um suporte muito bom pra gente, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa estar fazendo as coisas, mas as meninas estão tirando de letra. A gente chama no jornalismo de olhar de forasteiro, quando a gente chega num lugar e tudo aquilo chama atenção, né? Então chega uma pessoa aqui e fala, nossa, aqui tem muita maritaca em Araçatuba, vamos fazer uma reportagem das maritacas. Tipo assim, a gente já está acostumado a ver maritaca, né? E tem até raiva das maritacas. Não é? Mas assim, é aquele olhar de quem chega e olha pela primeira vez aquilo e fala, nossa, por que é assim? Eu sou muito questionadora também. Eu falo que eu não sei se eu sou jornalista porque eu sou perguntadeira ou se eu sou perguntadeira porque eu sou jornalista. Mas eu falo que a gente não pode ter, eu não aceito a síndrome do Chicó. Sabe o Alto da Compadecida? Tem um personagem chamado Chicó. Aí tudo que pergunta pra ele fala assim, não sei, só sei que é assim. Só sei que é assim. Não, mas por que é assim? Então, dá pra mudar esse assim? Foi assim até agora, mas o que dá pra gente fazer diferente, né? E aí, na última sessão, você fez questionamentos referentes ao reajuste dos servidores na Câmara, se recusou a aprovar o reajuste. Isso aconteceu porque os valores lá na Câmara te assustaram? Na verdade, eu fiquei muito assustada. Eu nunca tive acesso porque eu acho assim, ó, já deixando bem claro, tá? Nada contra servidor da Câmara Municipal. Eu acho que eles trabalham muito bem e eles recebem para aquilo também muito bem. E quando eu fui ver os valores do salário, comparado aos valores que a gente tem aqui fora, claro que eu fiquei assustada. Comparado até com o valor do salário do vereador. Tem muita gente que fala, mas o vereador não estudou, porque eu tenho faculdade, que eu tenho isso. E também não estou falando de aumento de salário de vereador, tá? Estou fazendo comparações. Eu me assustei muito. E eu confesso para você que eu fiquei muito confusa, eu não fiquei segura em votar esse aumento. Assim como ainda não estou estudando, estou vendo, estou conversando com advogados, quero ir lá no Ministério do Trabalho para tentar entender. Eu preciso entender. Porque da mesma forma que eu estou insegura para votar, que eu estava insegura para votar, eu não entendi, eu tenho certeza, Sueli, que a população também não entendeu. E aí precisa deixar isso mais claro, né? Mais claro para todo mundo. Porque quando eu estava do lado de cá, quando eu ia votar esses aumentos, eu era a primeira a estar lá dentro. Falando que não poderia votar, porque aqui fora todo mundo ganhava muito pouco. De onde que saiu aqueles salários absurdos? Por que isso, por que daquilo? Então eu acredito que nós temos a TV Câmara, a gente tem um monte de vereador, tanto eu, quanto o Pugina, quanto o Fernando, o Ataíde, o Perdigão, o Ícaro, que a gente pode estar usando a rede social para informar a população. Eu jamais votaria nada que eu estivesse insegura. Foi por isso que eu tive o posicionamento de não votar a favor. Você acredita que uma reforma administrativa seja necessária?
Sim, eu acredito muito que seja necessário. O Fernando Fabres já estava vendo, né, a respeito da reforma administrativa. O vereador Damião também já apresentou lá uma indicação para essa reforma, e eu acredito que seja necessário, sim. Nós temos vários funcionários ali dentro, igual eu falei, o pessoal tem uma estrutura, assim, imensa para vereador, eles dão uma assessoria muito boa, mas o que mais eu fiquei intrigada, eu falei assim, olha, o pessoal que é concursado contempla esse aumento, aí tem o pessoal da recepção e o pessoal da faxina, são terceirizados, não contemplam esse aumento. Então eu fiquei confusa, eu fiquei para estudar a situação, para poder estar segura para votar, a hora que o projeto voltar para a Câmara. Ou mesmo para propor, mais a médio prazo, longo prazo, uma mudança, né, para que isso seja reajustado, é o que eu sempre falo. Com todo respeito a todos os assessores que vêm aqui com os vereadores, não estou questionando o trabalho de ninguém, nem a competência, mas é que quando a gente compara com os salários que a gente encontra na iniciativa privada, eles não se correspondem. Não tem ali como eu vou dizer, um equilíbrio, não, é parecido, é inspirado. E por que quando é o dinheiro do nosso bolso, a gente segura ali, mas quando é dinheiro público, aí não tem problema a gente gastar, entendeu? Então é isso, essa reflexão que ela é importante, e eu pergunto isso a todo mundo que eu tenho oportunidade de perguntar. Eu falo, você acha coerente isso? É coerente? Porque se você tem ali, quem tem uma empresa, quem é empresário entende muito isso, quem é empreendedor tem funcionário, você... Tem algumas pessoas que estão mudando a cabeça, mas a maioria não. Então, você vai contratar alguém, saiu alguém que ganhava 5 mil, essa pessoa que vai entrar na vaga, provavelmente você vai tentar contratar por 4, por 3 mil. Você não vai querer, não, eu vou trazer alguém muito bom, vou pagar 8. Geralmente, infelizmente, não é assim. Mas na iniciativa pública é bem diferente. Você falou aqui do Fernando Fabres, que estava pensando, né, nessa possibilidade. Ele e o Pugina também são do PL. Você já os conhecia? Como que tem sido essa relação de vocês? Conheci os dois na campanha, né? O Fábio já conhecia das redes sociais, o Pugina também. Mas é super legal. Eu falo assim, eu tenho muita coisa para aprender, às vezes eu fico confusa, fico indecisa, vou lá perguntar, vou conversar. A gente briga também, tá? Mil amores, mas a próxima pergunta, bolo. A próxima pergunta é essa, ó, se já teve alguma divergência. Não, assim, tem hora que eles me tiram a paz, mas é tudo tranquilo. Eu quero bolo, eu quero café, eles falam que meu gabinete é uma conveniência, que eles chegam lá só para se alimentar, mas é tudo certo. Eu falo assim, o nosso grupo é muito unido, é muito fechado. Não que eu vou acatar tudo que os meninos falarem, não que eles vão acatar tudo que eu falar, mas a gente é muito unido, a gente está disposto a ouvir, a resolver e a buscar solucionar o problema. O intuito de nós três do PL estar lá, acho que é o mesmo, é a população, é fazer a diferença. E teve algum outro vereador que você não conhecia e passou a estar mais próximo agora? Não. O Dr. Perdigão, que é uma surpresa boa para mim. Lá dentro, o Ícaro também. Eu acho que o Ícaro é uma pessoa muito humilde, igual o Perdigão. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai pegando confiança, a gente vai se conhecendo, vai entendendo melhor as causas das pessoas, né? Porque cada um tem uma causa, as pessoas estão ali por um motivo, né? E é isso, acho que é o Perdigão e o Ícaro. E como que você tem percebido, o que você tem percebido ao dialogar com os vereadores, que são de partidos diferentes, tanto com os mais experientes quanto os que acabaram de chegar? Eu acho que nós que acabamos de chegar, a gente está com brilho nos olhos, a gente quer fazer. E os que são mais experientes estão mais lá quietinhos, mais na deles. Mas o intuito de todos é a população. Eu acredito que esse mandato agora, nós que estamos lá, por mais que já tenha vereador que tenha sido reeleito, eu acho que não vai destoar. O intuito de todo mundo é fazer o bem à população. É que isso ficou muito claro nas urnas da última eleição, né? Que existe uma necessidade de renovação. Todo mundo está buscando a renovação. Aí tem a oportunidade. Você tem 4 anos ali para mostrar que veio. Se não corresponder aos anseios dos eleitores, do cidadão, de quem votou, de quem mora na cidade, tchau, não volta mais. Exatamente, eu sou totalmente a favor disso, né? Que eu fiz campanha para essas pessoas que estavam lá. Ô Suelen, eu falo assim que antigamente, não nessa que a gente entrou agora, mas tinha vereador que era semideus. Eu ficava chocado, tinha gente que saía pelo sul para não atender o povo, para não falar com a população. Pera lá, quem te colocou ali? Como assim? Você não vai atender, você não vai ouvir? Tem vereador que atendia em locais particulares que ele trabalhava, em outro lugar, mas tinha gente que não queria saber do povo.
quando o povo se manifestava ali na plenária, já via, era para tirar de lá, para ficar quieto, porque senão o guarda ia tirar. Eu acho um absurdo isso. Ali é a casa do povo. Não que vai virar baderna, não que vai virar bagunça, mas a gente precisa ouvir a população. O vereador não consegue trabalhar se não tiver o povo do seu lado. Se a população não estiver trazendo demanda, levando opinião, lógico, com todo respeito, tem regimento da casa que não pode falar. Mas eu acho assim, se a população não pode se manifestar, então não pode ninguém. Não é porque o amigo do rei está ali que eu vou dar a palavra para ele que está lá. Se eu não posso dar a palavra para uma pessoa que veio lá da comunidade que quer reclamar de uma falta d'água, de um buraco. Então vamos ser para todos. Eu, como jornalista, nunca me deslumbrei com política, nem com gente famosa. Então, eu realmente não consigo entender essa coisa de idolatrar político. Não tô falando nem essa questão só de Bolsonaro e Lula, não. Mas do político ali local mesmo. E de certas autoridades também. Você tem que ter respeito. Isso eu acredito que tem que ter com todas as pessoas. Do faxineiro ao CEO de uma empresa, com o prefeito. Mas assim, idolatrar delegado, idolatrar juiz, idolatrar promotor. A gente ainda tem muito uma cabeça de monarquia, né? Então existem os reis, existe a corte, nós somos a plebe, a gente tem que abaixar a cabeça. Eu não consigo entender. E o mais engraçado para mim e contraditório é que todo mundo, a grande maioria, tirando alguns que vêm ali herdeiro, né, de cargos, alguma coisa assim, ou de trajetória política, a maioria vem do povo. Então, por exemplo, mesmo quando você fala de grandes cargos, a gente está falando de um juiz, de um desembargador, a gente está falando de um promotor, de um delegado, eles estudaram para concurso. Então, lá atrás, eles já foram os concurseiros. Aqueles que a família olhava e falava assim, nossa, não quer trabalhar, só quer estudar. Ai, não quer trabalhar, quer vida fácil. E aí, quando assume o cargo, isso vale também para política, parece que vira uma chave na cabeça. Então, eu deixei de ser povo, eu deixei de ser o sonhador, eu deixei de ser aquela pessoa que vive em outro mundo para, de repente, me tornar um semideus. Eu sempre bato aqui no Jornal da Manhã, no Panorama Político, a gente tem que acabar. O Jonathan sabe, tá fazendo até uma cara aqui. Eu falo, gente, acaba com esse negócio. Todo mundo que é servidor público, que recebe dinheiro público, tá ali para servir a população. Mesmo que seja uma função grande ali. Eu lembro que tinha promotor, na minha vida como jornalista, nem foi aqui em Araçatuba, que trabalhava da 1 às 5, não queria atender imprensa, não queria atender ninguém. Pelo amor de Deus, meu senhor, olha quanto o senhor ganha do dinheiro público. Tem sim que prestar esclarecimento. Isso vale para todo mundo. E aí você falou aqui que você... Não, a gente sabe, né, que você é do partido do Lucas, que você foi candidata a convite dele. Como que você pretende conciliar essa proximidade com ele com possíveis divergências que possam surgir? Já surgiram algumas, e tanto dele comigo, como eu com ele. Mas o Lucas é uma pessoa muito aberta. Sabe o que é bom estar no PL? Porque não tem rabo preso. Eu não pedi um cargo para ele, para eu poder me calar dentro da Câmara. Ele não me ofereceu um cargo para me calar. A gente tem esse diálogo. Eu tô vendo, tá apertando. O problema de professor de apoio, de cuidador. Vamos marcar com o Lucas? Vamos marcar. Ele, ó, só vai acontecer assim, assim, assim. A gente pode fazer assim, assim, assim. E simples assim. Eu acho que a melhor forma de se trabalhar como político é ser livre. O Lucas sempre pregou a liberdade. Ele bate bastante nessa tecla. E ele né? é assim, tá? Ele lá, junto com ele, na hora da conversa, não adianta, é assim. Eu vejo um monte de gente se revoltando, porque não teve cargo, tem áudio, tem não sei. O Lucas não prometeu nada pra ninguém. Não tem. E eu, como vereadora, me sinto livre para trabalhar, para chegar lá e falar assim, Lucas, tá assim, 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 como que a gente vai fazer? Estou encaminhando isso. Não tem problema em ter divergência com o Lucas. A gente resolve conversando. Isso é muito bom. A mesa diretora da Câmara também tem demonstrado isso, né? Um diálogo entre eles ali, um clima de harmonia. E como que é isso com os outros vereadores? A mesma coisa. Todo mundo, a Edna é muito prestativa, a gente precisa conversar, precisa esclarecer alguma coisa, ela sempre está disposta a receber a gente, ainda mais eu, né, que toda hora eu tenho uma dúvida, eu falei, pelo amor de Deus, o dia mesmo da votação do aumento do salário, eu fui lá e falei, Edna, realmente eu não entendi, ela, não, eu entendo, é isso, eu se propôs até fazer uma reunião para estar explicando que é legal, que está na legislação, que tem que ter esse aumento, por mais que ache que seja imoral, é legal, se não fizer hoje, vai ter que fazer ano que vem, vai ter que fazer depois, os servidores podem entrar judicial para fazer, ela vai fazer uma reunião para estar explicando. Eu acho que tá se encaminhando, tá tudo certo. Às vezes a gente precisa desse tumulto, vamos dizer, entre aspas, para chamar atenção para outras situações, né? Esse projeto, ele é legal, tem nada demais, é um reajuste dentro do parâmetro ali do percentual do IPCA, se eu não me engano, mas se não dá uma parada ali, uma tumultuada, você não consegue dar luz a outros
absurdos verdadeiros, né? Exatamente. Então, essa questão de falar, opa, a gente não é contra o reajuste, entre aspas, é para olhar e falar, não, é porque aqui tem outras discrepâncias. O problema não é o reajuste, o problema é as discrepâncias que acontecem ali e precisam ser olhadas com mais calma. E você pediu, né, propôs ali a criação da comissão especial para tratar de acessibilidade e direito das pessoas com deficiência. Quais serão as prioridades dessa comissão? Olha, nós vamos fiscalizar bastante. A gente precisa fiscalizar não só o público quanto o particular, porque, Suelen, hoje a demanda não só do autismo, mas de crianças com transtorno gerou um boom no SUS. Tem muita criança na fila, a gente judicializa e manda para uma clínica particular, com o município pagando ou o Estado pagando. A gente precisa fiscalizar se o dinheiro público está sendo aplicado com uma clínica competente, se está sendo feita a terapia que foi exigida pelo juiz. Então, o primeiro passo da nossa comissão é fiscalizar e buscar verbas também, né? Porque nós temos a PAI, nós temos o Ritinha, nós temos a AMA, são instituições que precisam de ser ampliados os atendimentos, mas para isso precisa de dinheiro. A gente não faz nada sem ter dinheiro. Muitas das vezes fala, está lá parado, só tem 28 crianças, só tem 30 crianças, mas são terapias caras. A clínica particular hoje, dependendo da quantidade de terapias, a família, o Estado ou o município, ou o plano de saúde, gasta entre 17 a 20 mil reais mensal com uma criança. Aí você vai lá no TEA. Quanto, perdão? 17 a 22 mil. Aí você vai lá no núcleo TEA da PAI, que atendem 28 crianças, que o governo estadual mantém, eles, se eu não me engano, está 42 mil reais o convênio para atender 28 crianças. Lá nós temos neurologista, nós temos psicoterapia, a gente não tem fono nem TO porque está difícil no mercado, mas as outras terapias tem todas lá. É muito longe os valores, é discrepante o valor de uma clínica. É isso que eu falo que é revoltante. Como é que a gente não tem dinheiro para contratar uma fono e uma TO? Porque tem profissionais, mas elas às vezes não vão aceitar um trabalho que vai dar muito trabalho para elas e ela vai ganhar algo menos, mas a gente aceita pagar muito caro, não menosprezando ninguém, não questionando o trabalho de ninguém, mas para outras funções que não são coerentes com a responsabilidade empregada. Olha, é muito difícil a situação que nós estamos vivendo hoje, em questão da inclusão, de tratamento, de medicação. Graças a Deus, tem muita clínica particular aqui no município que presta um serviço de excelência, porque se não tivesse, a nossa fila de espera seria maior. O tanto que a gente judicializa, as clínicas já não têm mais condições de atender as crianças. O juiz pede 3 orçamentos, vai para a clínica que tem um orçamento mais barato. Você chega lá, não tem condições de atender. Porque não tem a fono disponível, não tem a TO disponível. Então, a gente precisa fiscalizar. A gente precisa recompor a ordem dessa situação. Porque banalizaram muita AMA, muita APAI, muita Ritinha. Nós esquecemos dessas instituições e que prestam um serviço de excelência para as crianças, sabe? Eu sou a favor da gente... Eu quero muito trazer uma clínica escola para cá, para desafogar. Mas como que eu vou trazer uma clínica escola se eu não tenho quem vai trabalhar? Está abrindo instituição para tudo quanto é lado, pipocando instituição. Por quê? Nós temos emenda impositiva. Eu sou a favor que a emenda impositiva seja mandada para órgãos que já são do município, que já prestam um trabalho, como Ritinha, como o AMA, como a APAI, para essas verbas que estão vindo. Porque a gente precisa, com urgência, ampliar os atendimentos, Suelen. Quem já faz um trabalho ali, né? Exatamente. Então, a função da nossa comissão é fiscalizar, é buscar verbas com deputado estadual, federal, é buscar apoio fora para as pessoas terem um olhar diferenciado. Nós temos essas calçadas aí que não tem acessibilidade nenhuma para as pessoas com cadeirantes. A gente já fala até da calçada ali em frente à APAI, que as árvores cresceram, racharam-se todos na calçada. Como que passa um cadeirante para entrar na APAI? Não tem condições. Só, você sabe que essa questão da calçada, como jornalista, durante muitos anos, né? Eu trabalhei mais de 17 anos em televisão e eu batia muito nessa tecla da acessibilidade, que ela não é só para o deficiente. Não. Ela é para a mãe com o carrinho de bebê, ela é para o idoso que está ali com mais dificuldade de locomoção, não necessariamente é um deficiente. Ela é para uma pessoa que quebrou a perna, sofreu um acidente ali, caiu de moto, bateu um carro, quebrou a perna e precisa passar por ali. Então, ela até para uma pessoa que está usando um calçado ali, que às vezes não é confortável, até para mulher de salto, vamos dizer assim. Então, é uma questão para todo mundo.
Principalmente, claro, para os deficientes, para os visuais, então, mais ainda. Mas às vezes a gente se afasta do problema falando assim, isso aí é problema do outro. Eu não vivo isso. Então tá bom, meu amigo, quebre uma perna e vai ter que andar ali. Tem um problema, faça uma cirurgia nos olhos. Pronto, fiz uma cirurgia nos olhos, leva 15 dias a recuperação. Você precisa de ajuda de alguém ali para se locomover. Aí você vai dar uma tropeçada. Vai levar seu filho na escola com a mochilinha ali, ou ele andando distraído. Exatamente. É muito complicada essa questão da acessibilidade, porque as pessoas se afastam, isso aqui não é problema meu. É problema seu, sim. Exatamente, Sueli. As pessoas vão deixando, né? É sempre o problema do outro. Né? Ninguém tá preocupado com o outro. Todas as vezes que eu vou dentro da APAE, que eu levava o José, eu ficava inconformada com a calçada. Eu falava, meu Deus! Aí eu fui na APAE perguntar. Me falaram que as árvores não podia cortar, porque o meio ambiente não deixou cortar, são árvores antigas, mas já tinham rachado a calçada, não promovia a acessibilidade, que os usuários da APAE não tinham condições de passar ali. Como que você deixa uma árvore daquela? Já eram árvores antigas. Aí começaram a podar devagarinho, aí depois começou umas a ficar meio doente, conseguiu tirar uma ou outra. Mas a gente precisa mudar muito aquele redor da APAE para se tornar mais acessível. Eu trabalhei numa cidade, Tapetininga, que tinha um órgão chamado CEPREV, que ele cuidava, né, atendia pessoas com deficiência visual, cegos. E ali eles faziam muito treinamento para ensinar os cegos a andarem na rua, usar a bengala, usar o cão-guia. Só que ao lado tinha uma oficina de caminhões. E o dono da oficina, ao lado da instituição, ele deixava as carretas no meio da rua, ele deixava no meio da calçada. Eu lembro que naquela época a gente deve ter feito várias reportagens e cobrando a prefeitura para ir lá multar esse homem, porque ele obstruía a passagem para qualquer pessoa. Imagina do lado de uma instituição que atende cego. Fico pensando na cabeça dessa pessoa, o que se passa na cabeça? Nada, né? Deve ter 2 neurônios ali e ele não consegue nem fazer a conexão suficiente para conseguir raciocinar, né? Exatamente. Eu já tô revoltada, gente, é porque assunto com criança, eu falei que mexe realmente comigo. Jonathan, abre pra mim o Face, por gentileza, pra gente dar uma olhada, que tem bastante mensagem. E eu quero dar uma lida aqui. Peraí, deixa eu ver a primeira. É da Amanda a primeira que vem. Amanda Brioski, deve ser Brioski, né? Pode vir ficar um dia com meu filho, é muito triste tudo que ouvimos. Muitas mães cansadas e todo mundo achando que é fácil. A gente tem que parar a vida para cuidar dos nossos filhos e ser taxadas de ter vida boa. E muitas vezes de querer demais que nossos filhos aprendam como se eles não tivessem esse direito. Hoje realmente temos alguém que nos representa, porque já sofremos muito com a gestão antiga. Parabéns, Sol. Deixa eu ver a outra, Jonathan, por gentileza. A Ivonete Aparecida Vicente. As meninas do gabinete são maravilhosas. Ela escreveu isso na hora que você estava falando, acho que das meninas. A Vânia Zandoná dando bom dia. Reginaldo Cruz também dando bom dia. Tiago Girão Garcia, bom dia. Suelen Girão e amiga querida, Sol. A Amanda Brioski aqui já escreveu de novo. Ela já está respondendo. Ela está sendo ela. Sempre lutou, mesmo não sendo vereadora, e agora está fazendo muito. Continue com esse trabalho. A Silvia Nil, a Suelen, esses se consideram deuses e pessoas... sobre políticos, né? Eles se consideram deuses e tem pessoas que acreditam. Isso que é o pior, né? É bater palma para louco dançar mesmo. Sol foi... Peraí, volta ali. Sol foi tão honesta na sua campanha, a Amanda escreveu também. Na sua campanha... Opa! E não prometeu nada a ninguém. E essa pessoa sempre foi que vai lutar por todos. Cada coisa que você escreve, você fala. Amanda comenta aqui, ó. Isso mesmo, precisamos olhar para esses lugares com carinho. E o Oswaldo José da Silva, tô gostando da entrevista. Muito obrigada, Oswaldo. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente acha que não diz respeito a gente. Até que nasça alguém na sua família que precisa. Aí você muda totalmente a cabeça, né? E a prevalência do autismo está bem próxima, né? Se não tem, terá. Né? Eu acho que cada 36, nasce autista. E já atualizou de novo esse número, né? Bom, agora são 9h02. Nós vamos ao último intervalo do Panorama Político, mas estaremos de volta daqui a pouquinho com a parte final da entrevista com a vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. Também estamos ao vivo pelo Facebook Suelen Giron. Se você quiser participar, manda uma mensagem por lá. Nós vamos ao intervalo e já retornamos com o Panorama Político. Aguarde, é um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. Tem
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional, uma empresa do SRC. Jovem Pan Araçatuba 104,3. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Voltamos a apresentar Panorama Político. Agora são 9h04. Nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou Suelen Giron. Estou errando o nome aqui já. Último bloco do programa de hoje. Eu estou entrevistando a vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. O Panorama Político também está sendo transmitido pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron. E você que está na audiência pode participar interagindo e enviando perguntas. Sol, uma das suas prioridades é a saúde. O que você acredita que precisa mudar urgentemente? Tudo. Atendimento humanizado, médicos, eu acho que começando pelas UBS, né? Assistência básica, a gente precisa ter médico, a gente precisa ter pediatra, a gente precisa ter ginecologista, um neurologista na rede. Eu acho que o Zanata vai ter muito trabalho, está tendo muito trabalho. A gente precisa também reestruturar a rede de atendimento na saúde. É lá da UBS até o CAPS. Eu acho que a gente precisa, a população está carente de tudo isso. A gente recebe por dia umas 3, 4 pessoas. Ai, você não vem aqui na Santa Casa, você não vem aqui no pronto-socorro. Ai, tô precisando disso, precisando daquilo. Sabe o que está me assustando muito também, Suelen? As pessoas querendo furar fila. Passar na frente, eu fiquei assustada. Vereador geralmente é bastante procurado para isso. Menina, e eu fiquei chocada. Eu falei, gente, a gente briga tanto por inclusão, por empatia. Como que você quer passar o teu filho na frente do outro? Como que você quer? Não, eu vou lá dar uma olhada como as pessoas pedem. Se estiver no meu alcance, claro que eu vou ajudar. Agora, se não estiver no meu alcance, vai ser o que a gente fala para todo mundo. O ideal é que diminua o tempo de fila de espera, né? Exatamente. O trabalho tem que ser do vereador, do prefeito, secretários, para que essa fila diminua, não para passar alguém que é ali mais seu amigo, quem é amigo do rei tem mais prioridade, né? Exatamente. Mas eu acho que a saúde precisa mudar tudo, Suelen. E eu acredito no novo tempo, eu acredito que, se Deus quiser, o Salesiano vai vir para fazer a diferença, para a gente conseguir reestruturar a saúde. Salesiano, responda logo, estamos todos ansiosos para saber se esse negócio vai funcionar, não vai, se vai sair do papel. Você estava falando da saúde, a Patrícia Russo mandou uma mensagem assim: ontem a Sol estava na Santa Casa arrumando a brinquedoteca para crianças. Fale mais sobre isso, Sol, por gentileza. Nós fomos fazer uma visita, conhecer a Santa Casa, né? E andamos os andares todos, aí eu fui na pediatria. A pediatria tá linda, pintaram as paredes, reformaram tudo, colocaram ar-condicionado, móveis novos. Eu vi, teve o dia de doar lá e arrecadou bastante dinheiro, eu acho, e outras pessoas deram móveis. Ficou linda a pediatria. Aí eu pedi para ir na brinquedoteca. Suelen de Deus, a hora que eu entrei na brinquedoteca, eu fiquei desacreditada. Todos os brinquedos, uns cacarecos de brinquedo quebrado, uma casinha que era quase maior que o espaço lá dentro. E eu, de imediato, pedi para a Roselana que eu queria dar
uns brinquedos, dar uma reformada, repaginada no espaço, né? Tinha um adesivo na parede que já estava caindo, saindo na mão, descascando. Aí, de pronto, a Roselana já me encaminhou para Regina, que foi, assim, uma menina maravilhosa que ajudou a gente, que assessorou a gente, o que a gente podia levar, o que não poderia levar lá para dentro de brinquedo, né? De imediato já falou, não pode pelúcia, brinquedo pequeno, porque criança engole. E nós terminamos ontem, acho que segunda-feira, né, Luana? A gente vai estar entregando lá a brinquedoteca. Conseguimos ar-condicionado, televisão, compramos muitos jogos, muitos brinquedos, deixamos lá bonitinho, atrativo para as crianças, né? Porque é difícil, tem mães que ficam 2, 3 dias e vai embora para casa, mas tem mãe que está lá 3 meses com a criança. Eu acho que o brincar ajuda nessa recuperação, né? Deixar um ambiente mais atrativo para essas crianças, para sair de dentro do quarto, para ir um pouquinho ali, brincar um pouquinho com brinquedos que vá chamar atenção, com brinquedos inteiros, né? A gente teve um cuidado de levar só brinquedos que chamem a atenção da criança, que vai trazer um pouquinho de alegria naquela parte do dia. E está quase pronta a brinquedoteca lá. Isso foi uma iniciativa sua? Nossa, do nosso gabinete. Eu e as minhas assessoras, a Carol e a Luana, que fizemos. A Luana é arquiteta e ela já olhou, ela já imaginou, ela queria uma brinquedoteca de milhões, né? Eu falei, vamos lá, vamos dar uma segurada, vamos fazer uma brinquedoteca que está no nosso alcance, mas que as crianças vão se sentir felizes, vão se alegrar. E ontem mesmo, na hora que a gente estava arrumando, você não tem noção, as mães já estavam tudo na porta, com as crianças no colo querendo entrar, vendo se estava pronta, e agradecendo muito por estar colocando o brinquedo lá dentro. Ô Luana, eu tenho uma sugestão para fazer para você. Dá uma passada no projeto Guria, que agora eles estão numa casa adaptada, porque o prédio mesmo está em reforma, mas essa casa, eu tô falando isso aqui publicamente porque eu já entrei até em contato com a prefeitura, eles me explicaram que estão fazendo as adequações, mas está precisando ali, estava precisando de ar-condicionado, tem que aparar, podar um mato ali, que tá bem complicado, tá alto, mas assim, esse espaço que é muito lúdico, que envolve criança, a gente precisa ter esse olhar realmente, né? Precisa. E assim, foi tão rápido que as coisas aconteceram, que a gente conseguiu uma doaçãozinha aqui, outra ali, e vamos fazer, olha, preciso de um brinquedo, o que você pode me ajudar? Peraí, que eu vou ver o que eu vou fazer. Aí, tudo brinquedo novos, tá? A gente não pegou nada usado, os brinquedinhos, tudo igual eles me pediram para levar. A única coisa que a Regina teve um olharzinho diferenciado foi nas Barbies. A hora que abriu as bonequinhas Barbie, tinha um saltinho. Aí teve que tirar todos os sapatinhos da Barbie para as crianças não engolirem. A única coisa. Mas vai estar impecável para as crianças. Depois eu mando foto para vocês. Isso é muito bom. Ô Sol, eu até na entrevista, quando eu estava elaborando o roteiro, falei assim, nossa, eu só tô falando com a Sol sobre saúde, sobre assistência, sobre educação. Mas é que tem tanta coisa para resolver nessas áreas, e você como uma representante oficial e assim, você mesma assumiu essa responsabilidade, colocou aí debaixo do seu guarda-chuva aí de propostas e de luta, não tem como a gente ficar falando aqui de outras coisas, não tem como eu falar com você de asfalto, de desenvolvimento, de meio ambiente, porque só essas 3 pastas, esses 3 assuntos, ele já tem muita coisa para ser feita, não dá tempo de pensar. Não que você não vá, claro, se envolver em outras causas, em projetos, votar, estudar. Mas é que de iniciativa própria é muito difícil, né? Ter tempo para outras coisas além dessas demandas. Exatamente. Mas olha, nós temos as meninas que fazem os requerimentos lá para as secretarias, para tapar buraco, algum problema no bairro a gente faz também. O nosso gabinete da inclusão faz currículos das pessoas e nós temos uma ligação com o pessoal lá do desenvolvimento que manda as vagas de emprego para a gente. Quando chega as pessoas para fazer o currículo, a gente já dá as vagas de emprego para as pessoas. Então, a gente trabalha um pouquinho em cada setor. Mas o nosso foco é saúde, educação, inclusão. Muito bom. Você fez uma série de perguntas para a prefeitura, ali com requerimentos. Você já conseguiu a resposta de alguma delas? Por exemplo, da emissão de carteiras de identidade dos autistas, a solicitação também sobre a possibilidade de contratação de clínicas para atendimento de crianças, o acompanhamento da situação do atendimento a crianças autistas na rede municipal. Algumas desses requerimentos você já recebeu a resposta? Já estamos recebendo respostas, já estamos fazendo projetos para estar levando a luz, tanto é que a gente vai conversar com ele na próxima segunda-feira, em cima dessas respostas. E essas respostas, como que foi olhar para elas, assim? Que foi, te surpreendeu negativamente ou positivamente? Não, assim, não foi um requerimento não foi uma cobrança, foi informação mesmo. Que a gente não, mas a informação mesmo que eu tô falando, ela te assustou? Assustou, porque eu falo assim, a gente precisa saber, ter um senso de tudo que está acontecendo para a gente poder criar políticas públicas. E pelos números que a gente já sabe que tem, que a gente está acompanhando, é para ontem, a criação de políticas públicas para as pessoas com autismo, para as pessoas com deficiência.
para ontem. Não tem nada muito claro ainda nessa área, assim? Não. No município? Não tem nada estruturado? Não, tudo que... Na verdade, nós não temos clínica nenhuma aqui que atende essas crianças pelo SUS. Nós não temos, nós temos a PAI, Ritinha e a AMA. A PAI não tem convênio com a prefeitura na parte do núcleo TEA. A PAI tem convênio com o Estado. É um dos assuntos que a gente vai conversar com o Zanata. É desesperador, mas eu tenho muita fé em Deus que vai estar certo, é só o começo. A gente precisa buscar dados para poder chegar lá, tem isso, e a gente precisa trabalhar em cima disso. O que a gente vai fazer para resolver? Eu preciso da sua ajuda. Dá para Araçatuba um dia se tornar referência no atendimento a pessoas com autismos ou outras deficiências, outras necessidades, transtornos? Com certeza. Se Deus quiser, a curto prazo, a longo prazo, nós seremos referência, sim. Nós já somos para a região, né? Às vezes a gente olha num todo aqui, porque tá difícil, tem muitas famílias que vêm de fora. A PAI Araçatuba e o Ritinha atende a região aqui, eu não posso precisar quantos municípios da região, mas a maior parte das pessoas vem para cá. Fora o nosso atendimento, tem das pessoas de fora. Só na Santa Casa, por exemplo, a Araçatuba é referência para 40 municípios. Então, provavelmente, o número deve, talvez um pouco menos, mas... Oi, Jonathan, perdão? Eu tô falando para só que a Ritinha Prates, no caso, ser 4, né? O Centro Especializado em Reabilitação 4 atende a todos no caso, os municípios da DRS2, que é a Diretoria Regional, enfim, seção 2, né, no caso. Então atende aí por volta de 40, 45 municípios. O mesmo número da Santa Casa, mais isso. ou menos, né? Por causa dessa divisão que o Estado faz das cidades. É muita gente precisando, é muita coisa. E o Senfica, mudando o assunto agora um pouco para a educação, foi alvo de denúncias de abuso. Você pediu providências à administração municipal, fez uma série ali de perguntas e também de providências mesmo. Já houve algum desdobramento desse caso? De imediato. Eu falo assim, eu entro naquele assunto que você falou sobre a direita não gostar de quem reivindica muitos direitos, e a gente está se surpreendendo. Não é questão partidária, é questão de ser humano. A Priscila Zanata, de imediato, já entrou em contato com essas mães, já fez o acolhimento, já fez uma parceria com o local que vai estar prestando esse atendimento psicológico para essas famílias. E eu achei incrível da parte da Priscila, foi assim muito rápido, porque as mães estão doentes. Pensa, o meu problema com o autismo, com a deficiência do José, é um grão de areia perto de tudo que essas mães passaram. A gente se sente impossibilitado de tantas coisas quando eu olho para a situação do José. Aí eu olho para essas mães tendo dificuldade de falar para os filhos que vão na audiência porque aconteceu o que aconteceu. É um tabu dentro de casa, Suelen. Essas mães precisam de apoio psicológico, essas crianças precisam de apoio psicológico, e graças a Deus o município está fazendo a parte dele. A Priscila não sabia que estava assim. Depois do requerimento, já acolheu essas famílias, já vai levar essas famílias para o atendimento psicológico. É muito grave mesmo. É muito grave, é muito sério que isso aconteceu. E já vem de encontro com o projeto de lei do Pugina, que vai ser votado agora segunda-feira, sobre os antecedentes criminais dessas pessoas que estão cuidando das nossas crianças. Tanto nas escolas, acho que são profissionais da área da educação, da área da saúde, que vão lidar com essas crianças, precisa ter antecedentes criminais. Eu achei muito bom o projeto dele. Isso é muito importante. E é importante também que esse tipo de situação seja combatida rapidamente. E isso envolve um olhar de todo mundo. Se está todo mundo sobrecarregado, como é que você vai ter um tempo ali, tendo os funcionários da escola, para olhar ali o que está acontecendo? Mas qualquer sinal de suspeita, a gente precisa ir atrás. Não dá para ignorar. As crianças fantasiam, mas tem certo tipo de situação e informação que a criança não tem acesso. Então, ela está tirando aquilo de algum lugar. E isso precisa ser investigado. É de casa, ela está tendo acesso a conteúdo em casa que ela não deveria, ou situações em casa que ela não deveria. Em casa não está, é na escola. Não dá para a gente fechar os olhos para isso de jeito nenhum. Eu também penso como você. Eu acho assim, falou uma vez, já o sinalzinho de alerta. Eu acho que a gente tem que parar de ignorar o que a criança fala, de invalidar o que a criança fala. As pessoas precisam estar treinadas para ouvir e para analisar. Lógico que tem muita, igual falar, ele tá mentindo. O meu filho mente, claro que mente, mas assim, eu tava lá na cozinha e quebrei um copo. Quem quebrou? Foi o cachorro, não foi ele. Só tava ele e o cachorro. Quem quebrou o copo foi o cachorro. Então são mentiras que a gente vê que ele está mentindo. E criança não entende a mentira como uma maldade, ela entende como uma proteção para ela ali, né? Exatamente. A gente precisa parar de invalidar o que a criança fala.
Só como professora de comunicação e oratória, eu preciso te contar, então, reforçando isso que você está falando, que muita gente que tem dificuldade para falar em público hoje, isso vem da infância. Por quê? Porque na infância que a gente é calado, né? Criança não pode falar, não pode perguntar, se pergunta é porque sim, porque não, porque eu mando. E aí você também não pode demonstrar nada. Se você não gostou de certas coisas, você não pode falar que você não gostou do presente, que aquela pessoa vai ficar chateada. Você não pode dizer que aquela pessoa é isso ou aquilo. Não pode dizer, senão ela vai ficar chateada. Então a gente sempre está anulando o que a gente pensa, o que a gente quer falar, porque senão a gente vai magoar outra pessoa. Mas eu posso sofrer. O que eu não posso é provocar. Você eu não posso deixar sofrer, mas eu posso sofrer por causa disso. E tem também a questão da escola. Eu falo muito para professores, eu dou muito palestra em escolas para professores e eu falo, gente, não estimule o bullying no sentido assim, alguém errou, não deixe perpetuar que tirem sarro de quem errou. Se a pessoa teve coragem de falar e errou, tudo bem, ela está aprendendo. Tem que ser condenado quem tira sarro do erro do outro, exatamente. Entendeu? Então isso precisa ser combatido porque nas escolas tem muita gente que cria muito trauma também nesse sentido. Então a gente tem que sim estimular as crianças a falar. A criança fala muita besteira, adolescente. Ouça, acolha, é o momento de você instruir. Quando você corta ali de imediato o que aquela criança vai falar, às vezes você não está permitindo que ela te conte algo mais grave ou algo que ela está em dúvida, até para a educação mesmo a gente instruir, né? Exatamente. E eu falo assim, ó, a gente tem tanto caso de criança, até mesmo as crianças com transtorno, né, que é a nossa maior dificuldade. A gente tem um monte de criança não verbal. Como que essas crianças vão se comunicar? Como que vai falar alguma coisa que aconteceu? Eu acho que tem que valorizar, a gente tem que incentivar até essas comunicação alternativa dentro da escola para situações como essa. Nós temos um aspecto de comunicação alternativa que a criança aponta quando é não verbal. E tem também o tablet, que tem um programa que chama Pod, mas é muito caro o acesso a ele. A gente precisa ter uma comunicação alternativa dentro das escolas hoje também. E também o Libras, né? O Libras vai ter, se Deus quiser. Em todo lugar a gente precisa. Eu falo assim que antigamente existia. Eu aprendi o básico do básico lá atrás, porque tinha na escola. Hoje em dia não tem mais. A gente quer fazer, pôr o filho, a criança dentro da escola pública mesmo hoje para falar inglês, mas a gente não tem a segunda língua, né, Jonah? A gente ensina seno, cosseno, a reprodução das esponjas do mar, não sei das quantas. Mas a gente não aprende o básico, né? É isso que complica, né? Eu tava falando com a Sol isso antes da gente começar a entrevista, né? Que ela colocou ontem nas redes sociais dela essa informação e eu falei, vai virar pauta pra gente, viu? Aprovando aí, a medida já tá... Fala um pouco mais desse projeto, só para quem não tá por dentro, por gentileza. É um projeto para que o município tenha, em todos os órgãos municipais, na saúde, educação, atende fácil, intérpretes de Libras ou tradutores, aplicativos tradutores de português para Libras. Por quê? Porque não tem acessibilidade. Essas pessoas se sentem ridicularizadas, se sentem excluídas, ficam muito nervosas quando vai lá na Atende Fácil, às vezes tentar um boleto, não consegue porque a pessoa não entende o que está falando. A gente teve um caso de uma pessoa que foi na Atende Fácil para pegar, acho que é o carnê do IPTU e não conseguiu se comunicar. Teve que voltar para casa super nervoso, constrangido porque não conseguiu se comunicar. E a gente fala tanto sobre estimular a independência das pessoas que têm alguma necessidade, alguma deficiência, algum deficiente, e a gente não está preparado para receber, né? Não, o mundo não está preparado para a inclusão. Não está, não adianta. E, a gente tem cursos super acessíveis, que é no Senac, de Libras. É um curso muito bom que eles têm lá. Aí, quando eu estava fazendo esse projeto, quando eu levei, nossa, mas vai dar visto de iniciativa, como que vai fazer? Será que vai gerar algum custo para o município? Tem coisas que a gente precisa gastar, infelizmente. Você não vai contratar pessoas novas para estar lá. Você vai treinar o seu pessoal. Você leva para fazer um curso, todo mundo, 2 de cada setor. Como um treinamento, as iniciativas públicas também promovem treinamentos ali. Vai ser mais um treinamento, mais um né? Treinamento, mais uma formação, mais para um todo. Isso é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui no Face, parece que tem mais mensagens. Sobe bem para mim, Jonathan Alves, que tem outras pessoas que chegaram depois. O Felipe Luiz mandou nota 100 2 vezes aqui para Sol. A Maria Oliveira Poranga já tinha falado, né? Não? Já tinha dado bom dia. A Miriam Helena escreveu: o professor de apoio vai agregar muito e não sobrecarrega o professor.
Quando me mudei, isso a Miriam contando, quando me mudei para Araçatuba com o meu filho autista, 4 anos atrás, eu não sabia muito sobre o assunto. Estava devastada, ela que usou essa palavra, devastada. E a Sol foi realmente um sol, uma direção para mim e para minha família. Dentro de todas as dificuldades da maternidade atípica, eu pude ver uma luz no fim do túnel. Ela me ajudou não só com os caminhos para as terapias, mas também com... Desce um pouquinho para mim, Jonathan, por favor. Mas também com conversas, porque nesse período da minha vida tive depressão, porque tive que sair do trabalho para cuidar do meu filho e na época foi muito difícil. E o mais incrível, ela me ajudou com tanto carinho e respeito, sem ao menos me conhecer. Que esse trabalho lindo que você faz, Sol, continue e que seja sempre essa pessoa abençoada e continue sim mostrando o sol para outras famílias. Até eu fiquei emocionada agora com a mensagem dela. Obrigada por tanto. Quem é mãe entende o que é isso. Ó, gente, de verdade, eu fiquei realmente emocionada. Porque a gente se coloca no lugar da pessoa. Então é muito difícil. Você não tem rede de apoio, você não tem com quem deixar. Eu não sou mãe atípica, não. Eu sou mãe, mas estou chorando aqui porque eu realmente me coloco no lugar. Não tem como a gente falar que é um jornalismo imparcial, porque não tem como a gente fingir que jornalista, gente... não tem como fingir que geralmente as outras pessoas, os convidados choram, hoje eu chorei. Não tem como o jornalista fingir que ele não é ser humano, que o jornalista está também num pedestal, assim como políticos e outras pessoas, autoridades, acima do bem e do mal e ali julgando todo mundo. Não, a gente é gente também, a gente também é ser humano, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, a gente também passa perrengue, exatamente. E aí eu fico imaginando aí essa questão da Miriam, ela não ter com quem cuidar do filho dela, ela ter que sair do trabalho. E essa questão do sair do trabalho para cuidar implica numa questão financeira. Aí você tá ali cuidando do seu filho e você fala, meu Deus, mas eu vou ter o suficiente ali para sustentá-lo? Eu vou ter o suficiente para conseguir manter mesmo a minha casa, pagar os meus boletos, comprar o arroz e feijão? Então, assim, é realmente muito complicado. Exatamente, sem contar na autoestima, né, dessas mães. A Miriam foi uma mãe que fez o curso de bolos com a gente. A Dani Massou é uma mãe atípica também e ela é uma mãe super prendada. Ela faz bolos, faz as coisas. Aí a gente uniu o útil ao agradável. Nós fizemos um curso para 15 mães. Aí nós demos ingrediente, liquidificador, batedeira, para elas começarem a empreender. E foi um curso muito bom, Suelen. Elas estão empreendendo em casa, a Miriam faz bolo, a Carol faz bolo, teve das 15, eu acho que 10 permaneceram empreendendo, fazendo bolo para uma renda extra dentro de casa. Então a autoestima dessas mães vão lá no pé, né? A gente precisa sair do trabalho, como que fica? A maior parte dessas mães são abandonadas essas famílias, o pai vai embora, o pai vai viver, a mãe fica. E como que fica sendo uma mãe solo? Como que você consegue medicação, terapia, a condução para ir para terapia? É muito difícil. A Miriam, graças a Deus, tem um esposo maravilhoso. Eu conheci o esposo dela, o filhinho dela, o Ber. E ela tá, assim... É outra etapa do autismo hoje na vida dela. Ai, que bom, eu fico muito feliz. E você vê que não é só uma questão... Às vezes tem o marido ali presente, tem uma família, tem os avós que ajudam, tem tios, tias, mas é realmente muito difícil, né? É frustrante, né? É muita coisa. Quem não quer trabalhar, quem não quer estudar, né? Aí a Amanda é uma menina super novinha, ela tem o B também, que é autista, e aí você renuncia a trabalhar, você renuncia a estudar para cuidar da sua vida. Você está cuidando da infância de alguém, e de alguém atípico, né? Você tem a infância de alguém em mãos que vai ser seu pro resto da vida. E que a infância ela é muito importante para qualquer criança na formação dos valores. A base que uma criança recebe é ali na infância, né? Tem muitos estudos, inclusive, isso eu não estou falando de voz da minha cabeça, tem muitos estudos que comprovam isso, que até os 7 anos ali que se forma realmente a personalidade da criança. Claro que ela pode viver um grande trauma, uma experiência muito ruim, dali em diante que acaba afetando a vida dela. Mas, no geral, é até os 7 ali, 8 anos que é formada essa base. Sol, falando de política de novo, você tem buscado, ou teve tempo de estreitar relações com deputados estaduais e federais para conseguir mais recursos para Araçatuba? Já sim, eu já fui em alguns eventos do PL, né? E agora a gente vai estar indo para São Paulo também, já tem umas agendas marcadas e a gente vai buscar. A gente vai atrás. Eu falo assim, eu nunca imaginei que fosse
tudo isso, né? Tem que ir lá conversar, ter esse meio de campo. Já gosto de conversar. E eu falo que falar sobre o autismo, a gente tem que falar sobre o autismo para os 4 cantos do mundo, para as pessoas entenderem o que é o autismo. Aí isso já abrange as outras deficiências também, a inclusão num todo. E a gente já tem agenda marcada e a gente vai buscar. Não é só jogar lá para o prefeito, eu quero que faça, tem que fazer isso. Eu vou buscar para estar ajudando a construir uma cidade inclusiva. Eu sei que é muito cedo para pensar nisso, mas você pensa em continuar vereadora, em se candidatar a prefeita, deputada, porque você viu que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Tem muita coisa para ser feita, mas, Sueli, sinceramente, não penso em ser prefeita, deputada, em reeleição, eu penso no hoje, eu quero fazer o agora, eu estou me doando o máximo para a população. Então, você ser reeleito, você vir para uma próxima etapa da vida política, é consequência. É aceitação da população, não, sou eu, é minha casa, está muito cedo para isso, né? Sim. Agora eu só quero trabalhar. Isso é muito bom. A gente está chegando ao final, infelizmente, da entrevista da Sol. Tomara que ela volte outros sábados para a gente conversar, porque tem muita demanda. Que mensagem? Tem mais mensagem? O Tiago. Dona Inês, bom dia. Dona Inês está aqui com a gente, Dona Inês Tenório. O Tiago Geron Garcia escreveu: a Sol é minha fonte de informações também. Ela conhece nossa luta. Ótima entrevista. Muito obrigada, Tiago, por estar aqui com a gente. E fazer essa dobradinha, esse apoio para a Sol, que um precisa muito do outro. O Tiago é ouvidor geral do município, então muita coisa chega ali pela ouvidoria. Inclusive, se você não conhece, vai lá no site da prefeitura. Você pode trazer sua demanda. Pelo site, pessoalmente, também não atende fácil, pode ser anônimo, inclusive, se você precisar fazer alguma denúncia, você pode fazer de forma anônima. Só uma última pergunta agora: que mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas, os moradores de Araçatuba, e como você gostaria de ser lembrada? Que a população pode contar comigo. O que eu falei em campanha, que eu falei na minha posse, que eu vou cuidar do povo como eu cuido dos meus filhos, vai ser ao longo desses 4 anos. E como eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que fez o que pôde, o que não pôde para a população. Eu não quero ser lembrada como uma autoridade, que para mim a autoridade é Deus. Eu quero ser lembrada como uma mãe atípica que veio para fazer a diferença. Muito obrigada, Sol, por estar aqui, por ter compartilhado tanta informação, por ter feito a gente chorar, inclusive, aí com as suas mães ali, que estão com você. Muito obrigada. Os microfones aqui estão sempre abertos, então quando precisar falar mais alto, chamar atenção, que eu sei que às vezes a gente precisa, ainda que a gente passe como louca para defender o direito das nossas crianças, você sabe que pode contar aí com o nosso apoio, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora são 9 horas e 30 minutos em ponto. Chegamos ao fim de mais uma edição do Panorama Político. Agradeço a presença da vereadora de Araçatuba, Sol do Autismo. Muito obrigada também a você que nos acompanhou pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron. Agradeço também ao apoio do Jonathan Alves. E se você perdeu algum trecho da entrevista ou quer rever, está disponível na página do Facebook e daqui a pouquinho no YouTube, no canal Suelen Giron. É só você acessar lá no YouTube, Suelen Giron, procurar a entrevista da Sol e também aproveita para se inscrever no canal. Pode falar, Jonathan. Bom dia a todos, primeiramente, e tchau também, mas não posso deixar de falar, mandar, no caso, um abraço pra Tatinha do dia, Rebeca Daniele, feliz aniversário, minha irmã, fazendo aí seus 13 anos, então não é todo ano que você faz 13, né, então uma vez só que você faz 13. Então um abraço, Rebeca, Deus abençoe, tchau, é isso. Muito bom, Rebeca, parabéns, feliz aniversário, viu? Para você que está ouvindo a gente, acabou o Panorama Político. Sábado que vem tem mais. Tenha um ótimo dia, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.